Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho da relação diplomática que o Brasil tem com o Egito. É mais uma proposta de videoaula do programa Linhas do Conhecimento. Seguindo os princípios de uma cidade educadora, ele transforma Curitiba em uma grande sala de aula. Mas antes de iniciarmos nossa aula, vamos fazer a higiene de nossas mãos? Eu irei fazer as minhas aqui com álcool e vocês, por favor, façam de vocês em casa. Pode lavar e passar sabão ou pode passar álcool em gel, álcool líquido, 70%. Enquanto vocês também fazem a higiene nas mãos de vocês aí, por favor, separe alguns materiais para a aula de hoje. Um caderno, uma folha, sulfite, o que vocês preferirem. O importante é vocês terem algo para anotar a aula de hoje. Caneta, lápis, com data, tema e as coisas que vocês acharem bem interessante desta aula. Vou dar um tempinho para vocês possam se organizar. Então, vamos falar sobre este país que possui uma cultura única, fabulosa, importante, intrigante, curiosa e é uma das mais famosas civilizações da antiguidade. Egito. A história do Egito é a mais longa e a mais documentada do mundo. O Egito é um país localizado entre o nordeste da África e o sudoeste da Ásia, através da península do Sinai, que é uma península montanhosa e desértica do Egito. Este nome vai buscar a sua origem no deus Sin, que é o deus da lua. Por isso se diz que Sinai é a terra da lua e a terra das águas turquesas da paz. Ela ocupa uma posição estratégica que une dois continentes, África e Ásia. O Egito é um país grande e ele faz fronteira com Líbia, Sudão, Faixa de Gaza e Israel. E ele é banhado por dois litorais, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo, além do extenso e famoso Rio Nilo. A sua capital é o Cairo, é onde concentra sua maior população. O Egito é dividido em 27 províncias e a sua língua oficial é o árabe. O Egito é um dos países mais populosos da África. A população dele, no final de 2020, chegou a quase 100 milhões de habitantes. E vamos falar um pouco sobre o rio mais extenso do mundo. Ele fica situado no nordeste do continente africano. Os habitantes dependem do Rio Nilo como fonte principal de água. Ele foi fundamental para o desenvolvimento da civilização egípcia. O rio era utilizado como via de transporte de pessoas e mercadorias. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do Rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. A sua nascente está a sul da linha do Equador e sua foz ocorre no Mar Mediterrâneo. Ele é famoso por sua história antiga e pelos sítios arqueológicos. O Rio Nilo, o mais extenso do mundo, tem um comprimento de 6.650 quilômetros. E ao longo do trajeto do Rio Nilo, formaram-se duas divisões territoriais: o Alto Egito e o Baixo Egito.
Localizada mais ao norte, toda a região foi dividida em 20 nomos. O que era nomos? Era o nome dos distritos. É como se fossem estados independentes. E os egípcios, no Alto Egito e no Baixo Egito, usavam coroas distintas. Os egípcios usavam coroas distintas para distinguir os líderes do Alto e do Baixo. Por exemplo, o Baixo Egito, eles usavam coroa vermelha. Ele era mais desenvolvido e integrado ao comércio com o mundo ao redor em função de sua posição privilegiada de frente para o mar. Os conflitos se intensificaram na disputa pelas melhores terras do Rio Nilo. O Alto Egito usava coroa branca, como vocês podem ver na imagem. Então, o rei do Alto Egito, Menés, que foi o primeiro faraó, organizou seu exército para um ataque poderoso ao Baixo Egito, por volta de 3.200 a.C. E isso resultou na conquista do Baixo Egito e na unificação dos dois reinos. E assim deu-se a primeira dinastia do Império Egípcio, o Antigo Império. Após a unificação, a união, a coroa passou a ser dupla, simbolizando a união dos dois reinos, que é a combinação das duas coroas anteriores. Assim, o Egito tornou-se, naquela época, uma monarquia centralizada, formada por súditos subordinados ao poder do monarca. Dessa maneira, os egípcios eram obrigados a trabalhar nas lavouras, construções e obras administradas pelo governo do faraó. Depois de um longo período de estabilidade, a pressão dos monarcas acabou descentralizando o poder político em 2200 a.C., na fase posterior, conhecida como Médio Império. Foi um período marcado pela expansão territorial, conquistando também a cidade de Núbia. E apesar do grande desenvolvimento, o reino sofria com revoltas internas e guerras, o que acabou por enfraquecê-lo, facilitando a invasão do Ixos. Os Ixos são os povos asiáticos, que governou o Egito por aproximadamente 150 anos. A vitória desse povo aconteceu pelo uso de cavalos e carros de combate, até então desconhecido pelos egípcios. A última fase da política do Egito iniciou após a expulsão dos Ixos e é conhecida como Novo Império, período marcado por uma política expansionista com a conquista da Síria, Fenícia, Palestina e a reconquista da Núbia. A rainha Cleópatra foi a última governante desta dinastia antes do domínio romano, em 31 a.C. O faraó era quem governava o Egito. Ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia. Além disso, era reconhecido como um deus. Não existia nenhum tipo de eleição ou processo para a escolha de um faraó, pois o poder era passado de pai para filho. Historiadores se baseiam em pelo menos 4 documentos para contabilizar os faraós. Quais são os documentos? A Pedra de Palermo, a Lista Real de Ábidos, o Papiro de Turim e os Registros de Manetom. São 170 faraós que reinaram no Egito em ao menos 30 dinastias. Lembram o que é dinastias? É uma série de reis e rainhas de uma mesma família. Existem alguns faraós bem famosos e renomados do Antigo Egito. Eu não vou conseguir citar todos eles aqui, mas alguns deles vocês já devem ter ouvido falar porque são bem conhecidos, como Tutankhamun, Cleópatra e Ramsés II. Este reinou por 67 anos. E o Menés, que foi o primeiro faraó que a professora falou no início da aula. Alguns dos mais famosos, lembrando que eu não citei todos, podem não ter contribuído muito, mas a sua importância na história e sua popularidade os torna superiores a muitos outros faraós, dos quais há muitos para listar. Cada dinastia
é bem conhecida por algo durante esta longa civilização. E os rostos individuais dos faraós caracterizam cada período em particular. Suas conquistas e suas contribuições para a arte e para a aprendizagem contribuem muito para a rica herança do Egito. A construção do túmulo de um faraó foi uma tarefa muito importante no Egito, pois os faraós queriam renascer vitoriosamente na vida após a morte. Os arquitetos trabalharam arduamente para proteger os túmulos, construindo pirâmides sobre eles. E assim existe a mumificação. O que é mumificação? É o processo em que retiram os principais órgãos para dificultar a sua decomposição. Múmia é um cadáver que foi preservado com bastante produto químico. E as múmias mais famosas são as egípcias, destacando o Tutankhamun. As pirâmides são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós. Os egípcios, eles acreditavam na ressurreição, na vida após a morte. E as pirâmides seriam como um palácio para que os antigos reis do Egito pudessem desfrutar desta reencarnação. Há em torno de 123 pirâmides. As mais conhecidas ficam localizadas na península de Gizé. É perto de Cairo, que é a capital do Egito, representando uma família de faraós. São essas da tela: Quéops, Quefrem e Miquerinos. Elas são as únicas das 7 maravilhas do mundo antigo que resistem intacta ao tempo. Nós já sabemos que as pirâmides são muito antigas, né? Isso explica por que muitas pessoas têm uma adoração e é uma fonte de inspiração no Egito. Pois como que naquela época, sem tecnologia, foi construído algo tão potente? E como que os blocos gigantes de calcário e granito vinham de longe, pesando toneladas? Evidências arqueológicas falam que os antigos egípcios usavam um trenó de madeira para transportar os blocos. Eles molhavam essa areia para colocar nos trenós. Agora, iremos assistir um tour virtual pelas pirâmides.
Viram que lindas pirâmides do Egito? Então, cada um dos faraós entregou enormes riquezas históricas às gerações futuras. E graças aos faraós, o Egito tornou-se uma atração turística para pessoas de todo o mundo. Todo mundo quer testemunhar o enorme legado cultural que os faraós deixaram para trás. Eles podem, de fato, ser considerados como os arquitetos de um Egito que ainda está conosco até hoje. E já que estamos falando do Egito e de toda a sua beleza, de toda a sua magia, vamos falar um pouquinho dos deuses? Os deuses egípcios são divindades que fazem parte da mitologia do Antigo Egito. Essas divindades eram onipresentes. Elas estavam presentes em todas as partes e metamórficas, que influenciavam os elementos e controlavam a natureza. Falavam que das lágrimas dos deuses nasciam outros seres. O culto mais conhecido era o de Ísis e Osíris. No Egito Antigo, a religião era politeísta. Isto quer dizer que eles cultuavam diversos deuses. O Hathum é o responsável pela criação do mundo e ele é representado pelo Sol. E agora eu vou chamar a deusa Ísis. Ela é uma deusa protetora, poderosa, cheia de magias. E ela vai contar um conto para vocês. Olá, eu sou a deusa Ísis. Mas eu sou descendente daquela Ísis lá do Egito Antigo que você já ouviu falar, né? Realmente eu não tenho todos os dons dela, mas o que ela me deixou de herança são boas histórias do Egito. E é uma delas que eu vou te apresentar hoje, que é a história de Num e Ra. Num, Deus sombrio, dorme numa solidão que nada pode perturbar. Ele é água parada e escura. Num é a fonte e o princípio do universo e contém em si todos os elementos que ainda virão a existir. Tudo é imobilidade. Os peixes, os crocodilos, as flores, as árvores, os pássaros, os homens e até mesmo os deuses ainda não existem. Finalmente, Num desperta e sai do seu torpor. Em torno não vê nada além de ele mesmo. Acha esse estado de solidão absoluta tão tedioso que resolve agir. Ele sabe que é capaz de criar tantas coisas. Então, ele se mexe e o universo começa a se agitar. A primeira coisa que Num é a água. A primeira coisa que ele cria é a terra. Uma ilha cinzenta de contornos imprecisos. Emerge da planície líquida. Essa terra lamacenta é a terra do Egito. Como é nascido da água, o Egito viverá da água. O Nilo é o seu princípio. Rio divino, ele é fonte de toda a vida. Num continua sua obra de criação universal e o mundo começa a tomar forma. Mas esse começo se desenrola numa atmosfera lúgubre. Sem luz plena. Não chega a ser noite, não chega a ser dia também. Uma espécie de claridade escura envolve o universo. Nesse crepúsculo primitivo, os elementos tomam seu lugar e se organizam. O ar fica suspenso acima da água e da terra. O céu paira sobre o mundo como se debruçasse sobre ele.
não trabalha sem cessar. Então, ele chama os deuses à vida. E da água primordial do rio Nilo surge uma flor de lótus. E dentro desta flor surge também uma luz viva, muito forte. Essa luz está querendo sair de dentro dessa flor. A princípio, as pétalas do lótus resistem e permanecem fechadas. Mas a luz é tão forte e poderosa que as pétalas não conseguem permanecer fechadas. Então vão se abrindo aos poucos. E de lá surge essa claridade, uma luz viva. Quem sai de lá é o jovem Deus, Sol, também chamado de Ra. E ele passa a iluminar o mundo. É ele que permite que exista claridade. E então é possível enxergar as cores, o tempo e toda a beleza do mundo. À noite, Ra volta para o miolo daquela flor de lótus e ela se fecha para que ele possa descansar. E é por isso que temos dia e a noite, porque Ra está descansando nesse momento. Assim é o ciclo de todos os dias. Por seu poder tão absoluto dessa luz, Ra é quem domina o mundo. E isso desperta a inveja dos outros deuses, que querem tomar o seu poder. Quando jovem, Ra era muito forte. Realmente ele travou várias batalhas e sempre saía vencedor. Mas, assim como os seres humanos, os deuses também envelhecem. E ao envelhecer, Ra foi ficando mais fraco. Nesse momento, Ísis percebeu que poderia derrubá-lo. Era a chance que ela tinha. Mas os deuses envelhecem de um modo diferente dos seres humanos. Ra, por exemplo, ficou com os cabelos lápis lazuli, de um azul muito intenso. Sua carne se transformou em ouro puro. Seus ossos eram de prata muito reluzente. Mas ele não tinha tanta força quanto antes, até andava levemente arqueado. Ísis, essa minha antepassada aí, muito sábia, pensou que poderia elaborar algum estratagema para tentar derrubar o deus Ra. Mas ela sabia de muita coisa, só não sabia o nome secreto de Ra. E essa era uma das maiores fontes de poder deste deus. Então, para poder dominar o mundo, tomando esse poder de Ra, Ísis resolveu criar um estratagema. Ela conseguiu recolher um pouquinho da baba do deus, misturando na areia. Ísis, que era uma poderosa feiticeira também, começou a moldar e de lá ela criou uma serpente. E essa serpente ela conseguiu deixar no formato de uma bengala. Como o deus Ra andava um pouquinho arqueado, ela imaginou que deixando essa bengala no meio do caminho poderia interessar ao deus. E foi o que aconteceu. Deus Ra percebeu que tinha uma bengala ali próxima e achou que seria melhor andar ereto, né, e não mais arqueado. A bengala poderia ajudá-lo. Mas assim que ele tocou a bengala, a serpente lhe picou. E o veneno se espalhou rapidamente. Ele começou a se sentir muito mais fraco, começou a sentir muita dor.
E é nesse momento que Ísis aparece, muito levemente falando e sendo super solidária com o deus. Ela lhe diz que nessa picada da serpente tinha um feitiço que poderia matá-lo e que para poder retirar esse feitiço e impedir que o veneno se alastrasse, ela tinha que fazer um contrafeitiço e para isso precisaria pronunciar o nome dele. Ra não quis se entregar tão rapidamente. Ele falou: eu sou o princípio de tudo, eu sou aquele que domina o mundo, eu sou o Todo-Poderoso. Nem conseguiu terminar de falar os inúmeros nomes que eram atribuídos a ele. Foi se sentindo mais fraco ainda. E então, o Deus Sol é obrigado então a murmurar seu nome secreto, que ninguém, nem Deus, nem humano, nunca tinha ouvido. Ísis o repete com as palavras mágicas adequadas. A dor passa. Ra está salvo. Mas o Deus magnífico está amargo. Claro, teve sua vida salva, mas não reina mais como Senhor absoluto do mundo. Agora terá de contar com Ísis, que conhece seu nome secreto. A deusa Ísis, essa minha antepassada, pode até saber o nome do deus Ra, mas isso ela não me contou, manteve esse segredo com ela. O dom que ela me deixou foi esse de contar histórias. Então, a gente se encontra numa próxima história. Até lá! A deusa Ísis foi representada pela professora Alessandra Barbosa. Ela é doutoranda em educação, mestra em educação, possui graduação em letras português, é especializada em leituras de múltiplas linguagens da comunicação e da arte, e ela é professora de língua portuguesa da nossa rede municipal de ensino de Curitiba desde 2010. Atualmente, ministra videoaulas de literatura e língua portuguesa. Ela faz parte da Gerência de Educação Integral em tempo ampliado que pertence ao Departamento de Ensino Fundamental. Linda a deusa Ísis, né? Eu adorei. Agora vamos falar um pouquinho da bandeira. O que é a bandeira? A professora falou em outras aulas, mas sempre é bom relembrar. Ela é um símbolo oficial que representa um país diante do mundo todo. É a identidade do país. A bandeira do Egito foi adotada em 4 de outubro de 1984. Ela é composta por 3 faixas na horizontal, do mesmo tamanho: vermelha, branca e preta. Vermelha simboliza a história do país. Branca representa a Revolução Egípcia de 1952, que acabou com a definitiva proclamação da República, e a cor preta simboliza o final da opressão do colonialismo britânico sobre o povo egípcio, e também a morte dos faraós Tutankhamun e Menés. O escudo é um símbolo da paz. É uma águia de Saladino, que é conhecida como uma águia egípcia, segurando um pequeno escudo com a bandeira em seu peito, e a cor representa o ouro. A moeda oficial do Egito é a libra egípcia. Uma libra egípcia é o valor de 32 centavos de real. A localização do Egito no mapa mundi é esta que está em verde. E hoje o atual presidente do Egito é Abdel Al-Sisi. Ele é mais conhecido como General Sisi. Ele é um militar político egípcio desde agosto de 2012. É o chefe das Forças Armadas e o ministro da Defesa do país. Ele foi eleito em 2014 e reeleito em 2018. O Palácio de Abdem, que fica no Cairo, foi inaugurado em 1874. É um palácio de custo muito alto.
Imaginem, ele tem 500 quartos e é um dos mais suntuosos do mundo, com muitas decorações em ouro puro. Vamos falar um pouquinho sobre a relação diplomática entre Brasil e Egito. São relações estabelecidas em 1924. As duas nações desfrutam de um relacionamento cordial no ramo político e são consideradas potências regionais na América do Sul e na África. A relação ganhou maior dinamismo após a instauração da República do Egito em 1953, o ano em que a legação brasileira no Cairo é elevada à categoria de uma embaixada. É uma cooperação bilateral que fortalece o diálogo político e intensifica os fluxos comerciais. E em 2010, tornou-se o segundo parceiro extra-regional a assinar acordo de livre comércio com o Mercosul. Atualmente, o Egito constitui um dos maiores mercados para carne bovina brasileira no mundo e principal destino das importações brasileiras na África. O Brasil possui uma embaixada no Cairo. O embaixador do Brasil no Cairo é Antônio de Aguiar Patriota. Ele assumiu em 2019. Ele é carioca, diplomata. E o Egito possui uma embaixada em Brasília. O embaixador da República Árabe do Egito no Brasil se chama Wael Hamed. E consulado? Nós temos 2 consulados do Egito no Brasil. Um geral fica no Rio de Janeiro e um escritório comercial fica no estado de São Paulo. O Egito possui um clima praticamente desértico, pois é uma extensão do deserto do Saara no norte da África. Os verões são secos, quentes e os invernos moderados. A melhor época para se visitar o Egito é entre novembro e janeiro. E vocês sabiam que no Vale do Rio Nilo não chove? Agora, algumas curiosidades sobre o Egito. Você sabe o que é hieróglifos? É uma forma de escrita pictográfica utilizado principalmente pela antiga sociedade egípcia e por alguns grupos indígenas americanos, como os maias e os astecas. A linguagem é considerada enigmática e de difícil compreensão, porque existe 7.000 tipos de sinais diferentes. Elas eram aplicadas em textos bem importantes, como as inscrições de túmulos, e é a forma mais antiga de escrita do mundo. Os egípcios foram os primeiros a adotar o ano de 365 dias, semelhante ao ano solar. Cerca de 3.000 a.C., eles fizeram isso para saber quando o rio Nilo iria inundar. E vocês sabiam que os egípcios tinham maior respeito com os animais, principalmente com os gatos. No Antigo Egito, quem matasse um gato era punido com a morte. E em sinal de luto pela morte de seus gatos, os egípcios depilavam suas sobrancelhas. E para finalizar nossa aula, vamos falar sobre a contribuição que temos do Egito aqui em nossa cidade, em Curitiba. Vocês conhecem o Museu Egípcio e Rosa Cruz Tutankhamun? Ele fica no bairro Bacaxiri. Vamos conferir o vídeo. É uma alegria poder falar sobre a Ordem Rosa Cruz Amorque para vocês. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma fraternidade. Ela tem o início da sua constituição, ainda de forma, diríamos, incipiente, de uma forma ainda muito prematura, no Egito, por volta do ano 1325, durante um reinado especial do faraó Akenaton. Esse faraó foi ousado por volta de 1365. Esse faraó Akenaton teve uma visão, teve uma iluminação. E ele passa a defender a tese de que só existia um Deus. Ele dizia que esse Deus era um Deus que poderia ser usado como reflexo, como imagem, o Sol. Por que ele dizia isso? Porque ele entendia que o Sol dava vida, que o Sol tocava todas as pessoas indistintamente e uma série de outras proposições a respeito dessa possibilidade, que ele chamava de Atom. Durante todo o tempo, na Idade Média, os Rosa Cruzes estiveram presentes
em alguns estudiosos, alguns filósofos e, sobretudo, naquilo que é considerado os alquimistas do período medieval. E ele vai evoluindo até o século XVI ou XVII, com algumas edições de alguns documentos pioneiros na Europa do século XVII, por volta de 1610, 11, 12 e 13. Então a ordem sempre foi, desde o tempo da transferência da capital lá no Egito, composta por homens e mulheres, que buscavam, através do conhecimento, a possibilidade do homem ser melhor. Melhor em que sentido? Na sua relação com ele mesmo, na sua relação com a sociedade e na sua relação com o transcendente ou na sua relação com Deus. Esses são os pilares que compõem os ensinamentos Rosa Cruzes. A Jurisdição de Língua Portuguesa começa o seu trabalho pioneiro em 56. E a partir de 56, ela vai se expandir no Rio de Janeiro, até que em 1960 ela passa a se estruturar aqui em Curitiba, no dia 9 de maio. Curitiba nos recebeu muito bem. No tempo em que viemos para cá, o Bacaxeri ainda era uma grande fazenda, era um banhado, como se diz, e hoje está lindo, estruturado e com toda a sua capacidade de receber os membros e de receber os turistas. Esse complexo é a sede da Ordem Rosa Cruz Amorque, que está aqui em Curitiba, no Paraná. Mas, na verdade, nós temos 296 núcleos de estudos Rosa Cruzes, que são chamados, denominados, de Pronaoi, que é o plural de Pronaos, capítulos e lojas. Aqui é a grande loja que representa a gestão, a administração de todo esse conjunto de capítulos, lojas e Pronaoi. Mas aqui na grande loja nós temos o prédio administrativo, que tem os 2 guardiões, e temos em frente o prédio da Universidade Rose-Croix Internacional. Nesse prédio nós temos uma biblioteca composta de aproximadamente 50 mil volumes, temos um museu. Nesse local nós temos visitas diárias de jovens de 6 a 18 anos que vêm conhecer a Tutmeia. Tutmeia é uma múmia original do Egito, é visitada pelos curitibanos de modo geral. Nós temos também um salão de artes do Centro Cultural, que é onde acontecem as vernissagens, as exposições e que estão abertos, franqueados ao público para as nossas atividades culturais. O auditório são 600 lugares, totalmente reformado, com tecnologia de ponta, que faz parte do modo de divulgação do trabalho cultural da Ordem. Temos o estúdio Edith Piaf, que vocês estão conhecendo também, e temos o Templo da Ordem Martinista. Nós temos também a Alameda das Esfinges, com o obelisco ao fundo, temos a estátua também do César Augusto, e nós temos também o grande templo, que é aqui no Bosque Rosa Cruz, que é o prédio principal de todo esse complexo. O coração desse complexo é o grande templo. E nós temos o Bosque Rosa Cruz, para que vocês possam se sentir harmonizados, elevados. A proposta dos Rosa Cruzes é, através do conhecimento, através de uma reverência ao transcendente, fazer uma mudança na vida das pessoas. Eu espero que vocês possam consultar os nossos sites ou consultar o portal da Amorque, que naturalmente muitas outras explicações complementares vão se somar a essas breves explicações. Agora, tem um detalhe de fundo místico-filosófico essencial. Você só vai conseguir entender de fato se o seu coração souber desejar. Paz profunda a todos. Criado em 1990, o Museu Egípcio tem acervo inicial de cerca de 700 objetos, entre réplicas de objetos egípcios doados pelo artista Eduardo Dávila Vilela e outras peças. Entre os artigos estão máscaras funerárias, vasos, tumbas e estatuetas. Com o passar do tempo, novas peças foram adquiridas por outros artistas plásticos. O museu é de responsabilidade da Ordem Rosa e Cruz, uma organização internacional de caráter místico-filosófico, com objetos que pertenceram aos reis, divindades e materiais de guerra, como flechas e escudos. Vale lembrar que todas as peças expostas no museu são réplicas de objetos arqueológicos que estão nos museus na Europa e no Egito.
A sua maior atração é a múmia egípcia Totemeia. Foi recebida em 1995 por meio de uma doação da sede do Museu Egípcio Rosa Cruz da Califórnia, nos Estados Unidos. Apesar de já ter sido muito estudada, não se tem certeza de sua origem. E agora vamos falar sobre o papiro. Esse é um exemplar de papiro. Vocês sabiam que o papiro é uma planta? E este papel é feito do caule desta planta. Ela desenvolve o suporte para a escrita da antiguidade. Ela é cortada em tiras finas, molhadas e secas e coladas uma ao lado das outras. A professora vai deixar aqui algumas sugestões de livro para vocês. Primeiro, O Egito Passo a Passo, Contos e Lendas do Egito Antigo. Foi esse que a deusa Ísis contou para nós. Está dentro deste livro, que foi escrito pela Brigitte Evano. E como seria sua vida no Antigo Egito? Como é que os faraós, sacerdotes, camponeses e escravos passavam seus dias? De que maneira que lidavam com a dor do dente? Por que as mulheres egípcias raspavam sobrancelhas? E como sabemos sobre seu modo de vida? Então são livros bem curiosos e interessantes. Essa é a minha dica da aula de hoje para vocês. Esta aula foi preparada com muito carinho para vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e um beijo e um abraço e até a próxima aula.